Boa tarde, queridos alunos, terceiro ano, ensino confirmatório, aqui da Comunidade do Redentor. Vamos então retomar com a aula, a sequência dos assuntos, né? Estávamos conversando sobre o batismo e hoje damos continuidade então, tá bom? Como a gente sempre fez, né? Antes de iniciar a aula, a gente pede que a bênção do Senhor seja estendida a esse momento de reflexão, de estudo, e por isso nós oramos então. Junte a sua mão, vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos muito, porque temos mais esta oportunidade de estudar a tua santa palavra. Envia, em grande medida, porção do teu Espírito Santo, a fim de que, iluminados, abençoados por ti, possamos compreender tudo aquilo que está previsto para a aula de hoje sobre o batismo. Isto te pedimos em nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem. Então, na aula passada, nós entramos com a lição 29, a lição do batismo, né? Sempre importante que vocês me devolvam, né, o material das perguntas. Tem alguns que não estão me mandando, eu estou anotando aqui, ok? Especialmente para ti, Júlia, você não precisa tirar fotografia do manual, dessas questões aqui, tá? Você só tira a fotografia ali daquela folha de papel, do questionário, daquelas questões que eu mando para vocês. Aqui do manual você não precisa me tirar a fotografia e me mandar, beleza? Muito bem, vamos lá então. Então, semana passada começamos a estudar o batismo. Naquela primeira oportunidade de estudo sobre o batismo, mostrei para vocês que já no tempo de Jesus havia diversas formas de entender o batismo. Haviam batizadores, por assim dizer. Os religiosos, os líderes religiosos, eles tinham essa característica de ter o batismo, mas não o batismo cristão, não o batismo instituído por Jesus. Era um batismo cerimonial. João Batista batizava desta maneira, né? João Batista batizava, e nós vimos isso no texto bíblico, especialmente o texto lá no livro de Atos, onde fala sobre o batismo de João Batista, diferenciando do batismo de Jesus, que é o batismo que opera a fé, habita plenamente o Espírito Santo, concede o Espírito Santo. Então, não confundir esses dois tipos de batismo, o batismo cristão e o batismo cerimonial, um batismo apenas no sentido de mostrar que aquela pessoa agora estava seguindo aquele líder religioso, né? Assim, muitas igrejas hoje entendem o batismo, acham que o batismo é mais uma questão social, né? Quando você ingressa numa igreja, você deve ser batizado de novo. Isso não existe. Efésios 4:5, eu pedi para você ler esse texto, imagino que você tenha lido e que você saiba de cor, né? Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, tá? Muito bom. Então hoje nós vamos na lição de número 30, página 153, você pode abrir ali então e vamos acompanhar em conjunto essa lição. Que dá ou aproveita o batismo. Isso aqui é parte lá do Catecismo Menor de Lutero. E aí Lutero diz assim, Martim Lutero, né? Qual é o proveito do batismo, né? Que dá ou aproveita o batismo? Opera a remissão dos pecados, livra da morte, do diabo e dá a salvação eterna a quantos creem conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Que palavras são essas, né? A palavra bíblica lá de Marcos 16:16, onde diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
E aí segue ali a explicação, você pode acompanhar, né? Eu vou assim ser um pouco menos ligado ao texto e procurar apenas explicar, talvez com palavras mais simples, de um jeito mais informal para vocês, mas o mesmo conteúdo que tem aqui no material. Sempre o batismo é uma cerimônia muito bonita, sempre é um momento muito emocionante na vida do pastor, na minha vida. Os momentos mais emocionantes que eu passei enquanto pastor foram os 2 batizados dos meus filhos. Momentos assim que eu jamais vou esquecer, né? E toda vez que eu batizo uma nova criança, ainda agora aqui na igreja em Jaraguá, a gente sempre se emociona muito. Emociona, é uma coisa emocionante. O batismo é pura graça de Deus. Batizar uma criança é algo, batizar uma pessoa, enfim, é algo que a gente jamais esquece, né? Bênçãos do batismo. Uma pena que tanta gente entende o batismo de maneira equivocada, maneira errada, acha que é apenas um ritual religioso, e não é, né? 3 grandes bênçãos do batismo, ali no quadradinho da página 154, perdão de pecados, vida e salvação, né? E aí nós entramos num outro aspecto ali, que é o poder do batismo. Batismo significa lavar, remover, né? A culpa do pecado original é lavada, é removida lá por ocasião do batismo. Aquela criança que é batizada, ela é ingressada, ela é colocada dentro do círculo, né, do povo de Deus, dos filhos de Deus, a marca do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Isso é uma coisa fantástica. Precisa ser uma água especial? Vocês já ouviram o termo, né? Água benta, né? Não precisa ser, e não existe uma água benta, uma água abençoada. O batismo ele é feito com água, foi assim instituído por Jesus. Que água, quantidade de água, não importa. Eu já fiz batizado dentro de uma UTI neonatal, uma UTI de crianças no hospital, um copinho de água, né? Eu já fiz batizado dentro da igreja, com a pia batismal. Há um mês atrás, os cultos não estavam sendo feitos, né? Estavam proibidos os cultos, e estão proibidos ainda, né? Proibidos na sua totalidade, né? Hoje tem uma certa restrição e tal, mas não é o assunto aqui. Mas quando os cultos estavam proibidos, um domingo de manhã uma família pediu para que eu fizesse o batismo de uma criança, né? E eu batizei essa criança, batizei ela dentro da igreja, não tinha ninguém, só o pai, a mãe e os padrinhos, batizei aquela criança. Então não precisa ser uma água especial, precisa ser água, junto com a água, a ordem da palavra. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Água unida à palavra, aqui está o sacramento. Isso é batismo. E é muito importante que a gente sempre mantenha esse batismo dentro da nossa vida. Tá? Uma palavra bíblica lá de Tito, capítulo 3, 5 a 7, o batismo é chamado lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que interessante, né? Batismo é lavar, é renovar. Quando estamos sujos, nos lavamos e ficamos limpos. O batismo nos lava dos pecados, nos dá a fé e nos torna filhos de Deus. Pelo batismo somos novas criaturas. Que bacana! Então, o batismo ele também tem, isso não está aqui no manual, pelo menos não agora, mas ele também tem uma conexão com aquilo que a gente viu lá em Gênesis capítulo 12, né? Você se lembra? Quando nós estudamos o Antigo Testamento, lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão e na sequência vai acontecer o quê? Em Gênesis 17,
a instituição da circuncisão. O batismo ele tem uma relação com a circuncisão do Antigo Testamento. Tem diferenças? Óbvio que tem, né? Mas ele tem essa relação. Assim como a circuncisão estava para o povo de Deus no Antigo Testamento, o batismo está para o povo de Deus no Novo Testamento. Obviamente que a circuncisão era só meninos, né? Batismo, todas as pessoas indistintamente são chamadas à fé através do batismo. Significado do batismo, então, que herdamos o pecado e a corrupção de Adão e Eva, dentro de nós estão o desejo e a vontade de pecar. Isso é chamado de velha natureza, ou natureza pecaminosa, né? Ou velho homem, você vai encontrar esse conceito por aí. Através do batismo nós somos criados nova natureza, a nova vida espiritual. A velha natureza e a nova natureza, elas são inimigas, uma contrária à outra, uma luta contra a outra. É sempre importante a gente lembrar que nós somos batizados, pertencemos ao povo de Deus e não vamos nos deixar levar pela velha natureza, ou a natureza pecaminosa que habita em nós ainda. Né? Uma outra referência bem importante sobre o batismo diz questão aos padrinhos. Né? Você já encontrou um texto bíblico que fala sobre padrinhos, como é que os padrinhos devem ser escolhidos? Como é que eles devem ser, quantos devem ser, qual é a característica de um padrinho? Você já achou um texto bíblico sobre isso? Converse com seu pai, com a sua mãe, pergunte, onde é que estão os padrinhos dentro da Bíblia, especialmente nessa situação que estudamos o batismo. Bom, eu preciso te dizer que o batismo, ele é válido sem a presença de padrinhos. Eu já realizei batismo sem padrinhos dentro de um hospital, onde não tinha ninguém para ser testemunha, e eu ali realizei o batismo, né? Ele não deixou de ter validade porque não tinha padrinhos. Aliás, padrinhos não existem na Bíblia. São uma instituição humana, foram criados por homens, têm o desejo de orar pelos afilhados, de lembrar do batismo, de dar bom conselho, de cuidar da vida espiritual, de até mesmo acolher afilhados, afilhadas, caso as crianças percam os pais. Tudo isso é verdade. Agora, a centralidade do batismo não depende da presença de padrinhos. Se é um padrinho ou se são 10 padrinhos, tanto faz, não importa. Os padrinhos, eles não são uma cláusula que vai dizer se o batismo é válido ou inválido, ou seja, que torna o batismo válido, né? Não depende dos padrinhos, certo? Mas mesmo assim os padrinhos são uma coisa boa que foi criado dentro da sociedade cristã, dentro da igreja cristã. Muito bem. Isso sobre o batismo, então. Já na próxima aula nós vamos entrar na Santa Ceia. Eu acredito que essa semana ainda produza um vídeo sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia talvez seja assim o assunto mais delicado, né? O assunto mais inquietante de todo o ensino confirmatório seja a Santa Ceia. A gente vai ter que deter um pouco mais o nosso olhar, a nossa reflexão sobre Santa Ceia, certo? Em seguidinha, vou enviar para vocês, além desse vídeo, vou enviar também algumas perguntas sobre o batismo, algumas questões que não estão aqui no manual e que você vai fazer a pesquisa, vai copiar no caderno, vai tirar a foto e vai me mandar, ok? Assistam sempre os cultos. É provável que na próxima semana, provável, não é oficial ainda, que a gente retorne aqui na comunidade com os cultos presenciais. Nós vamos ter que respeitar algumas regras, 30% da capacidade dentro da igreja, uso de máscaras, álcool gel, etc. e tal. Mas isso ainda vai ser informado, vai ser comunicado. Tá? Por enquanto, não tem nada oficial sobre isso.
Mas mesmo assim que não tenha o culto presencial, procure assistir sempre o culto via internet. Mesmo que o culto presencial volte, a live do culto vai ser disposta lá na página do Facebook. Você vai poder acompanhar o culto ao vivo em casa se você não estiver na igreja. Tá bom? Qualquer dúvida, mantenham contato, mandem mensagem, escrevam. A gente está aí sempre para responder as dúvidas e remover as questões que vocês porventura têm, certo? Grande abraço então, façam essa lição, em seguida eu estou mandando as questões para vocês.